Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau. Patrocínio especial Ártico. Apoio Link Comercial, Casa Design, Spirit Energia, Equal e Prodaux. Mais um episódio do podcast Novo Hunter. Eu sou Roberto Vilela e estamos aqui mais uma vez, eu e DJ Castro, com mais uma personalidade aqui da nossa região para conversar conosco a respeito de negócios, a respeito de cooperativismo, a respeito de uma série de questões. É isso, DJ? É isso, hoje a gente tem na nossa mesa de reuniões a Priscila Ferreira, que é coordenadora do Núcleo da Mulher Empresária da CIB e também diretora de desenvolvimento do CDL, né? É super importante. Priscila, super obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada. E é muito legal a gente conversar sobre todos esses temas, né? Legal, eu agradeço imensamente o convite, estar aqui entre vocês é até intimidador, mas vamos lá. Imagina, é importante que você comece, né, Priscila, falando para a gente um pouco da sua trajetória profissional, da empresa que você dirige, né, e contando um pouco da trajetória dessa empresa também, porque é uma empresa que já está com um bom tempo aí de mercado. É verdade, é verdade. Então, eu sou da Celso Joalheria e Ótica. A Celso completa esse ano, eu até já perdi a conta, 54 anos, né? Então ela é de 1970, ela foi fundada pelo meu pai e a gente continua aí na trajetória. Eu sou a segunda geração, muita gente diz que somos tradicionais aqui na cidade e a gente procura fazer realmente o mesmo trabalho de entrega, né, de atendimento diferenciado para os nossos clientes. Então, mas o modelo de negócio mudou muito, né? Se a gente for pensar, meu pai começou como uma oficina de relógios e ele fazia lá muito conserto de despertador. Então vamos pensar despertador hoje em dia, né? Despertadores mecânicos. Então hoje em dia é um produto quase obsoleto. Sim. E imagina fazer conserto disso, né? E foi evoluindo, enfim, né? Ela nasceu na Ponta Aguda, na casa dos pais dele, depois foi para um ponto mais central, na República Argentina, e depois em 1977 viemos já para o nosso tradicional endereço aqui na Rua Floriano Peixoto, onde estamos até hoje. E quando que você começou a acompanhar os negócios da empresa? Vamos lá, eu digo assim, eu nasci dentro da Celso, né? Então já era o quintal da minha casa, embora era realmente o quintal de casa, eu nunca via como um verdadeiro negócio, né? Então eu sou formada em arquitetura e urbanismo, né? Pela FURB. Trabalhei 13 anos, né, como arquiteta, tinha um escritório de arquitetura. Posteriormente, abrimos uma incorporadora, eu com meu pai e meu marido, aonde eu comecei a entender um pouquinho mais de negócios, né? Eu costumo dizer que eu fiz uma pós-graduação nessa época, aonde eu comecei a ver que a Celso era, assim, um negócio consolidado, e ter um pouquinho de entendimento que os negócios são todos muito parecidos, né? Muda um pouquinho o produto da entrega ou o serviço. Sim. Mas a maneira de gerir é muito parecido, né? Acho que os princípios é muito parecido. Então foi aí que mas para que começar um negócio do zero, se nós temos um negócio consolidado e que precisa crescer, precisa evoluir? Então, nesse intuito, eu fui para a Celso em 2015, então não faz tanto tempo assim. E digo que essa bagagem anterior foi essencial para que eu pudesse assumir este papel, né? Então, ter outras experiências, entender de outros negócios, sentir as dores também, né? De fundar um negócio, de fazer ele evoluir, essa dificuldade, principalmente do começo.
isso fez com que eu desse mais valor a Celso e enxergasse realmente não mais como quintal da minha casa, mas sim um negócio, né? E houve um choque muito grande nessa transição, porque é uma coisa que eu acho que é bem importante da gente comentar até com a audiência, né? Porque você está falando que você veio para Celso em 2015, nós estamos falando de 9 anos atrás, então nem é tanto tempo assim. Você já tinha uma atuação como empresária, né? Na incorporadora, né? Da família, enfim. E aí, de repente, você vem para a empresa que até então, provavelmente, ela era gerida pelo teu próprio pai ou mais alguém ali e tal, né? Então, tinha uma tocada, provavelmente, um ritmo, né? E não necessariamente melhor ou pior, mas diferente. Então, claro. Vamos entender dessa forma. Aí vem a Priscila, que é arquiteta, que está, de repente, jovem, né? Vem com uma outra percepção, com outro olhar, com uma outra velocidade. E, de repente, você tem também alguns colaboradores ali que já estão acostumados com aquele outro ritmo. Como é que foi essa entrada, né? Eu digo que os colaboradores foi extremamente difícil, porque eles vinham assim, lá vem a filha do Celso, mais uma para mandar, mais uma, né? Porque ele continuou na operação? Com certeza, continuou. É mais difícil ainda, né? Exatamente. Porque uma coisa é você substituir teu pai ou tua mãe quando eles saem do negócio ou porque aconteceu alguma outra situação, né, que não se deseja. E agora você vem e começa a atuar com aquela presença tão poderosa, tão efetiva do negócio junto, é desafiador. Foi bem desafiador no começo, até o ponto de eu entender qual era o meu lugar dentro da Celso, né? Até onde eu poderia propor mudanças, né? Mesmo com a minha energia, mas primeiro até entender o negócio. Então foi um dos cuidados que eu tive na época. Eu fiquei, acredito que uns 3 meses conhecendo a Celso. Então tirei tudo que nós tínhamos de informação de sistema para conhecer quem era o nosso público, qual era o nosso ticket médio, o que nós vendíamos mais, menos, qual era o nosso posicionamento. Então eu tive esse cuidado dentro da loja. E aos pouquinhos eu fui ganhando um pouquinho de respeito da equipe, né? Entendendo que quem tinha que ter a palavra final era realmente o meu pai, né? Ele era o dono do negócio. E aos poucos eu fui entendendo, até entendendo algumas mudanças que eram necessárias, né? Como a Celso é da época desde o caderninho... Sim. Então, 70, né? Já tínhamos um sistema, mas um sistema muito falho, e eu senti, e isso foi muito interessante, porque eu senti isso nos primeiros 3 meses. Quer dizer, eu fui fazer um estudo, pensei, gente, mas que sistema é esse? Poxa, mas o estoque estava falho, muitas informações falhas, né? Informações duplicadas. Então, foi o meu primeiro entendimento. Poxa, vamos botar a casa em ordem, mas pelos bastidores, sim, né? Sim. Então, aos poucos, a gente foi fazendo isso meio que de trás para frente. E a equipe começou também a entender, mas eles não queriam me ensinar, porque imagina, eu era da construção civil, de repente eu venho para óculos, né? Para joia. Então, meu entendimento, claro, era de estar sempre ali na loja, mas os conhecimentos técnicos eu realmente não tinha. E foi desafiador, mas foi maravilhoso. Eu digo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Sou muito feliz, sou muito realizada. Coisa que eu achava que eu era na arquitetura e eu consegui me tornar mais na Celso. É interessante que é um ponto de vista diferente. Quando você vem de uma outra área para olhar, você vê pontos de vista diferentes, que às vezes uma coisa que está funcionando muito bem, mas pode melhorar. E quando você olha por outro ângulo, você vê de forma mais clara como pode melhorar. E essas diferenças de ponto de vista são muito importantes, né? Porque em determinado momento você está gerindo e você tem este foco. É importante ter um entendimento que daqui a pouco, esse foco tá legal, vamos passar para o outro e o outro. Então essas diferentes visões também foram importantes para a Celso ao longo dos anos, né? E é uma coisa legal, porque a gente já falou aqui no podcast algumas vezes que esse é um momento muito ímpar de mercado, onde alguns segmentos, né, você chega a ter 4 gerações dentro da corporação, dentro da organização. E muitas vezes essas 4 gerações dentro da organização entram em sucessivos e constantes conflitos. É verdade, conflitos de
basicamente da forma com que vem as mesmas coisas, né? Mas é diferente o ângulo, é diferente o plano, a forma que entende, enfim. E é legal ouvir da Priscila que ela teve o cuidado, né, e vamos dizer assim, a delicadeza de entender que, mesmo que eu perceba, vai lá, vamos dar o exemplo do sistema, que esse sistema é retrógrado, né, tá indo mais para trás do que para frente, ela não tomou uma atitude assim agressiva e disruptiva, que muitas vezes é o que a gente acaba fazendo quando a gente entra num negócio, ainda mais quando os pais estão juntos, tipo, meu, está tudo errado, cara, tira esse sistema daqui, tira o caderninho e vamos pro... Não, foi com cuidado, tal, porque aí essa transição ela acaba sendo mais suave. Eu acho que falta muito isso hoje no mercado, as pessoas... Não é não propor a mudança, deve propor a mudança, mas é entender o ritmo que a mudança deve vir frente a um histórico, muitas vezes, de sucesso que uma empresa já tem, né? Porque a Celso tinha sucesso no ritmo que vinha sendo implantado pelo teu pai e pelo restante da equipe há tantos anos. Então, claro, o DJ tem toda a razão quando ele fala, talvez com um olhar diferente eu consigo ainda levar para um outro degrau, um outro patamar, que foi o que você fez. Mas não é daquele momento olhar e dizer assim, tá tudo errado. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu via muito isso, tá tudo certo, né? Principalmente de fora da operação, eu achava tudo certo. E quando eu entrei, eu comecei a ver algumas mudanças que precisariam para melhorar. Né? Uma abordagem evolucionária, não revolucionária. Exatamente. E que continua até hoje, né? Então, eu sempre digo assim, as minhas mudanças, elas são lentas, eu vou sentindo, vou vendo, vou inserindo dentro do negócio, né? É claro que muitas vezes a gente quer fazer uma gestão disruptiva, não sei se essa seria a palavra, né? Mas vir com algo muito novo. Mas é importante que a gente entenda que a empresa tem um desenvolvimento, quer dizer, eu preciso organizar, o que eu preciso organizar? Pegar frentes de trabalho e ir fazendo essa evolução, porque era um negócio que realmente já dava certo, continua dando certo, graças a Deus, mas se de repente eu chegar lá e quiser fazer um grande investimento, quiser mudar o sistema do dia para a noite, né? Talvez isso gere um caos tão grande que vai demorar demais, né, para a gente conseguir um resultado. Então, é muito meu modelo de gestão, é chegar, entender o que está precisando, estudar um pouquinho e como que a gente pode inserir esta mudança sem que isso gere um impacto muito grande na empresa, né, naquele momento. Que isso que a empresa vá recebendo benefício aos poucos, né, e isso é investimento, capital, né? Às vezes a gente quer fazer, eu estou agora com um projeto maravilhoso, eu quero fazer a reforma toda da loja. Mas até que ponto eu consigo fazer esse investimento de uma forma gradativa para que o negócio consiga absorver isso, né? E isso em todas as esferas. Priscila, a gente está num momento de aceleração de mudanças de mercado, isso é um processo que vem, só aumenta a velocidade, né? A gente tem essa sensação de que tudo parece que o mundo vai acabar às vezes, né? A gente dorme de uma maneira, acorda de outra. Mas como é que, a gente está falando do teu negócio que é um varejo físico, né? De produtos de valor agregado, né? De um modelo de negócio que é tradicional, a primeira impressão que a gente tem, um modelo tradicional. Como é que evoluiu o comportamento das pessoas e também o modelo da Celso ao longo desse tempo que você está aí, que são quase 10 anos? O principal e que eu não abro mão de a gente mudar é o atendimento, né? Então, isso sempre foi prioridade para o meu pai e isso ainda é essa experiência, esse contato com o cliente, o fazer diferente. E é engraçado que o mundo pode mudar, mas as pessoas ainda dão muito valor e, por incrível que pareça, cada vez mais, né? Então isso é muito forte. Hoje a gente tem, sim, um público que pesquisa na internet, que já vem com informações, né? Então nós precisamos estar muito capacitados tecnicamente, porque a pessoa quando vem, por exemplo, comprar um óculos, um multifocal, ele já conhece tudo, né? Todas as marcas, ela já vem informada. Então nós precisamos sim estar atentos a isso. As novas tecnologias, seja de material, de produto, trazer coisas novas, isso tanto na joalheria quanto na parte de ótica. Os smartwatch agora, né, entender que é um novo movimento, então a Celso também está inserindo isso, né, trazemos a Garmin muito forte, entendendo que é um novo momento, é um novo produto,
Estamos inseridos também no mundo digital, é um caminho. O cliente também, antes de chegar na nossa porta, ele vai no nosso site. Como vocês estão se apresentando lá? Né? Seja no site ou seja nas próprias redes sociais. É uma extensão da loja. É uma extensão da loja. E esse entendimento de conseguir conciliar os dois sem perder o foco, né, em nenhum deles. Principalmente na parte, no nosso caso, né, na loja física, que ainda é o nosso carro-chefe, ainda é o nosso forte, né? E é bem interessante ver, recentemente saiu uma pesquisa a respeito dessa questão do varejo, né? De que o consumidor, ele quer ter a oportunidade de escolher a forma com que ele quer consumir aquele produto, seja na loja física ou na loja digital, online, comprar, ou olhar no digital e provar, por exemplo, experimentar no físico e depois comprar no digital. Sabe essa pivotada toda? Ele quer isso. E é muito importante essa leitura, porque por vezes alguns produtos, algumas marcas mais tradicionais, elas não querem se render a esse novo movimento. E aí o cara diz, não, olha, eu sou uma marca tradicional com mais de 50 anos de história. Óculos é algo que a pessoa precisa de fato experimentar, vestir, porque tem que casar com o rosto, fato. Mas isso não desabona essa questão que você acabou de falar, que de repente a pessoa que quer comprar o óculos, o jovem, ou até mesmo uma pessoa de mais idade, ela quer primeiro olhar as opções, ver esse óculos no rosto de alguma celebridade antes, sabe? Com certeza. Um processo que mudou. E que a gente não pode dizer, não vou ter isso aqui dentro, porque eu sou tradicional. Se hoje vem em até dia, aqui. é isso aí. É isso aí. Não estamos, né? Eu acho que o mundo nem permite mais esse tipo de postura. Esse tipo de postura. A gente tem que entender, né, que essa jornada do consumidor, ela tá muito maior, né? Eles realmente vão na loja física, eles provam, depois eles vão para ver no site. Para ver se tem promoção. Eles vêm em outros sites, redes sociais, nossa, o que os artistas estão usando, o que está moderno hoje. Então, essa jornada de consumo realmente está muito maior. Diferente de, né, anos atrás. Talvez 10 anos atrás, quando você entrou, talvez 10 anos atrás era muito mais fácil. Era muito mais fácil. A pessoa chegava... engraçado, né? Dava a mão pro Celso, era venda fechada. Apertava a mão do Celso, eu digo, tudo bem e tal. Chamava pelo nome, era venda fechada. Hoje a gente entende que isso é sim muito importante, mas que nós precisamos ter muito mais, né? E sempre correndo atrás disso. Tem esse aspecto de relações humanas, né? Tem entregar valor para as pessoas nesse nível da experiência positiva, né? Porque tem um processo. Você vai comprar uma joia, um relógio, um produto de valor agregado, tem toda uma preocupação, né? E também quando você vai fazer, como o Roberto falou, né? Uma prescrição de óculos, né? Que é um instrumento que a gente não vive sem. Pelo menos eu não vivo. Eu digo aqui os três. É verdade. Então, os três. Eu digo que é mais um atrás da câmera ali, que tá tão cego quanto nós. E aí tem esse detalhe, né? Às vezes uma experiência 100% digital pode chegar muito perto mas nem sempre substituir. E é importante, em algum momento a gente vai ter que ir lá para fazer um ajuste, para fazer uma coisa. Exatamente. Ou pode ser que você tenha uma experiência que funciona perfeitamente para compra, mas depois ao longo do tempo você precisa ter contatos humanos. Né? E nota como é importante essa questão assim, né? Você tem que fazer com que o cliente queira literalmente vir ao teu encontro para o momento do ajuste, que aquilo não se torne algo penoso para ele. Tal qual se tornou ao longo do tempo você ir numa instituição financeira, entenda-se banco, né? Que é algo extremamente penoso, pelo menos para o Roberto é algo extremamente penoso. O dia que eu preciso ir lá para assinar um documento ou qualquer coisa, eu considero algo muito incômodo. Sim. Né? E já quando você vai por exemplo, uma ótica ou uma relojaria, uma joalheria, enfim, essa jornada que você falou, ela consegue ser suavizada. O indivíduo não necessariamente considera algo penoso, mas cada vez mais, pelo menos eu vejo, a maioria das pessoas, independente da faixa etária, sair da sua zona de conforto
é algo muito desagradável, Sim. né? Tem muito atrito do tipo, pô, eu vou ter que pegar meu carro, eu vou ter que ir até tal lugar, estacionar meu carro, descer, sei lá, na Churrasqueira Azul. Então, assim, como tem que ser bom o atendimento? Tem que ser bom o atendimento. Eu acredito muito nessa jornada dupla, né? O digital, mais ainda o presencial. Em paralelo, né? Principalmente para o nosso negócio, né? Um óculos, as medidas têm que ser precisas, o ajuste, para quem usa o multifocal, sabe que às vezes 2 milímetros faz uma diferença enorme, um ângulo na armação. Então, a gente acredita muito nessa jornada dupla e é engraçado porque nós temos muitos comentários no Google dos nossos clientes e no nosso site e a gente acaba vendendo para todo o país e as pessoas ligam e dizem, ó, eu estou indo pela história que vocês têm no presencial, né? Então, o nosso digital, ele é fortalecido exatamente pelo presencial. Pela confiança que foi construída ao longo do tempo. É isso mesmo. Então, eu acredito muito nesse complemento. Porque eu, como consumidora, eu faço essa jornada, né? Eu pesquiso, eu olho o que eu gosto, o que eu não gosto, depois eu vou até a loja. Claro, dependendo do produto, a gente às vezes até compra online, mas sempre procurando alguém que a gente já conhece, que a gente sabe que vai entregar, e eu acho que a Celso tem conseguido muito isso. Legal. Priscila, queria pivotar o tema para a gente falar de um assunto que é super importante e que a gente vem tocando muito ao longo do tempo, representatividade feminina e associativismo, né? Legal. Você atua tanto na CIB quanto no CDL, Verdade. né? Liderando ali o núcleo da mulher empresária da CIB, também como diretora de desenvolvimento do CDL de Blumenau. Fala um pouquinho sobre essa experiência, o que te inspirou para começar a se envolver no associativismo e como que tem sido para você esse trabalho? O associativismo para mim foi extremamente importante. Meu pai faleceu em 2018. Então eu sempre tinha uma presença, né, de experiência forte, alguém com quem eu pudesse me apoiar, com quem eu pudesse muitas vezes trocar, né, ideias. E naquele momento eu me senti sozinha, né? Então, e uma das minhas clientes e amigas, porque a gente vai misturando um pouquinho, né? Cliente vira amigo, amigo vira cliente, ok? Mais frequência. Ela já fazia parte do núcleo da mulher empresária e ela chamou, Pri, vamos para lá, quem sabe, além de ser, né, um público potencial para você, mas quem sabe tu não encontras lá pessoas para se inspirar, para conversar, para trocar ideia. E eu fui numa reunião e eu digo que o associativismo é um vício, né? Tu começa a se envolver, tu começa a ver essa entrega, essa evolução, o que realmente as associações fazem por nós, né? Porque toda essa evolução nossa se deve muito às associações, né? E assim eu comecei no núcleo da mulher empresária. A gente até estava conversando um pouquinho antes, a Celso é associada da CDL e da CIB há mais de 30, 40 anos. Então, desde que veio para o centro, né, que se tornou uma loja mais conhecida, já foi atrás das instituições e o meu pai tinha muito esse entendimento. Eu conto sempre uma história que quando eu entrei na Celso, uma das coisas também foi olhar conta por conta, vamos arrumar o financeiro e tal. E eu cheguei e falei, pai, mas assim não é muita associação, que isso, né? CIB, CDL, daí tinha assim de lojas e tal. Ele falou, minha filha, esse é um custo necessário. Eles estão lá trabalhando por nós. Eles brigam pelas nossas causas, é a nossa representatividade, porque nós únicos não conseguimos, muitas vezes conseguir mudar, seja uma legislação, né, seja um benefício, mas com as associações nós conseguimos sim. Então naquele momento eu, entendi um pouquinho, ficou um pouquinho adormecido ali por mais alguns anos, quando eu fui realmente para a CIB, para uma reunião e comecei a me envolver, né? Também a essa visibilidade e essa minha entrega no núcleo, a CDL também pensou, poxa, Pri, mas vocês já estão há tanto tempo aqui, né? Eu vejo que tu tem uma representatividade, que tu gosta, né, disso e gosta de se dedicar, tem uma entrega bacana, vem também fazer parte, conhecer aqui da CDL, participar da diretoria, tanto que a minha pasta ela nem existia.
Então foi o antigo presidente, o Duca, ele falou, eu te quero conosco. Até eles já estavam com a diretoria montada, falou, ó, vamos montar essa diretoria de desenvolvimento para ti vir aqui pro nosso grupo para fazer evoluir. E eu adoro, realmente me engajo bastante, é um grande prazer, eu vejo os ganhos que a gente tem ao longo do tempo, né, as entregas, e eu acho isso maravilhoso e penso também que é a nossa obrigação como empresário. Acho que foi isso que eu aprendi com meu pai lá, né? A gente precisa não pensar apenas no nosso negócio, mas pensar no todo, né? Pensar na nossa sociedade, na cidade como um todo, no varejo, né? Nos nossos negócios. Eu acho que a economia como um todo, acho que é uma responsabilidade do empresário. Acho que ajuda a fortalecer o ecossistema empreendedor, né? A gente tem bons resultados aqui a partir disso, né? Blumenau é um bom exemplo. A região, né? Aqui do Vale do Itajaí, ou Vale Europeu agora. Nesse sentido, eu acredito muito nisso, né? A gente estava falando antes, o associativismo e o cooperativismo são espinhas dorsais desse modelo de desenvolvimento de Santa Catarina, né? Isso é muito importante se conectar e é uma boa referência para empresários que estão assistindo a gente que de repente não estão associados às instituições, às associações das suas respectivas áreas. É muito importante. Eu vejo todos os dias, a gente teve alguns episódios aí, né? Por exemplo, quando tivemos a Covid, a importância das associações, nas próprias enchentes agora, né? Recentemente, em outubro, onde as entidades se reuniram realmente, né? Para juntar força, para juntar recurso, para a gente conseguir diminuir o impacto. Então, a gente vê isso acontecendo e poder contribuir com isso é maravilhoso, a gente se sente realmente parte, é um sentimento muito bacana, assim, eu digo, de missão cumprida, né, de fazer parte de algo maior, muitas vezes, do que nós mesmos ou nossos negócios. E tu me falou da representatividade feminina, né? Esse ponto, É engraçado, eu sempre deixo isso um pouquinho de lado, porque eu sinto que a sociedade hoje ela é muito receptiva. Até a nossa presidente, a Cristiane, fala assim, nós estamos aqui para somar, nunca competir, né? E na nossa região eu sou muito bem recebida, eu vejo realmente essa somatória entre homens e mulheres, eu vejo muitas mulheres em cargos de liderança, né? Seja nas suas empresas, ou seja até em posições públicas. Então, eu acho que é importante, eu acho que essa evolução, né? Eu sou muito dos dois, né? Assim como eu falei, o físico com o digital, eu também acho que é o homem e a mulher, eu acho que essa somatória, a gente juntar esforços, a gente sempre consegue alcançar algo além. É legal, você citou a Cristiane Birger, que é presidente da ARTICO e presidente da CIB, né, que é bacana. E teve aqui com a gente, né? Sim. É legal isso. E realmente, eu vejo que é uma questão de equilíbrio mais, né? Mas é importante ter, é bom ter como existe o núcleo da mulher empresária, é importante ter isso para mostrar, né? Para mostrar cada vez mais. Claro. Bons exemplos que precisam ser vistos. Né? Exatamente. E eu vou te dizer, eu sou tímida, né? Às vezes as pessoas duvidam um pouco, mas eu sou. Se não fosse o núcleo da mulher empresária, talvez eu me sentisse intimidada de sentar numa mesa de reuniões num primeiro momento com executivos e expor as minhas opiniões, né? Então, foi a maneira que eu tive de entrar e de me espelhar em outras mulheres e entender muitas vezes o nosso espaço. Para ter um ambiente mais protegido e porque você consegue ver exemplos que têm muito mais conexão com a tua realidade. Exatamente. Né? Então eu me senti à vontade para ir e começar a entender como é esse nosso posicionamento, como ele pode ser mantendo a nossa essência, o nosso jeito, ainda sendo mulher, com os nossos perfis e as nossas características, mas ainda assim ser respeitada, escutada, ter uma opinião que é relevante. Eu acho que é importante que esse é um aspecto de Santa Catarina que às vezes as pessoas esquecem, né? Que a gente tem um modelo
que é mais equilibrado. Como você falou, tem muitas mulheres em posição Sim, de poder, muitas. né? A gente tem aqui a vice-prefeita da cidade, Isso. por aí vai. É um tema que eu tenho uma preocupação grande, porque eu sou pai de gêmeas. E eu Olha que quero delícia. entregar, é um compromisso, assim, entregar um planeta melhor do que a gente recebeu para as mulheres. É um processo de evolução, né? Sim. Então é bacana ver que existem movimentos nesse sentido. E eu acho que os pais têm um papel muito importante. Meu pai sempre me disse que eu podia fazer o que eu quisesse. Tanto que eu fui arquiteta, ele nunca disse, vem trabalhar comigo, faz. Ele sempre disse, minha filha, tu precisas estudar, tu precisas ter o conhecimento e fazer o que tu quiseres, né? Homens e mulheres são realmente igualitários, têm as mesmas condições, o mesmo entendimento. Agora, claro, vai de dedicação de cada um, né? A gente não pode pensar, porque eu sou mulher, eu vou ter uma posição diferenciada. Não, a gente precisa estar, sim, prontas e estar preparadas para assumir os cargos, né? Enfim. Queria voltar no assunto do varejo com você, porque ouve-se muito, né? A gente, até um pouco antes da pandemia, já se escutava, mas durante a pandemia isso ganhou uma proporção muito grande, né? Que o varejo tinha seus dias contados, principalmente o varejo físico, que não ia mais existir. A gente sabe que não é assim, sabia que não era assim e não é assim, né? Entretanto, a gente já até discutiu aqui, entrou a questão do digital, foi interessante porque complementou, enfim. Mas aí depois teve uma outra vertente, e que também antecede a pandemia, de que assim, o varejo tende a se concentrar em centros comerciais, em shopping center, por uma questão de comodidade do consumidor e assim sucessivamente. A Celso, ela tem uma postura, e outras, obviamente, do varejo que a gente conhece, de não necessariamente ir nessa direção, né? De manter o seu ponto aí há 40 anos, 50 anos no mesmo endereço, né? o próximo disso, de apostar nesse varejo de uma loja numa das ruas principais da cidade, de muito fluxo, né? Blumenau é uma cidade relativamente segura quando a gente compara com outras cidades do Brasil, então não tem aquele impacto que muitas vezes as pessoas falam, né? Não, o varejo em loja de rua é complexo por causa de assalto, isso e aquilo. Não é que não tenha, mas é um pouco mais tranquilo. Essa posição, ela é estratégica para o negócio, né, desde que você assumiu a gestão? Ou você nunca pensou, nunca considerou? Ou foi mais uma decisão de, não quero investir e ir para o shopping? Como é que é essa questão? Então, nós já tivemos uma experiência no shopping quando lançou o Neumarkt. Meu pai abriu, sim, Bom tempo atrás, né? Verdade. O Neumarkt acho que tem 92. acho que tem Isso. 30, 35 anos já. Eu perco a conta Eu acho que é rapidinho. 1992 que surgiu, 91, 92, acho. Então a gente já teve essa experiência. Por muitos anos nós tínhamos uma loja também muito tradicional no Angelone, ali sim. da Velha, né? Era uma loja que funcionava muito bem. Mas, enfim, o fluxo foi mudando, né? A gente foi tendo um entendimento no shopping que realmente foi mudando, né? foi mudando um pouco. Na época do Angelone, foi mais porque o próprio negócio pediu, né? Eles não gostariam mais, né, do nosso modelo de negócio lá dentro. Então, hoje eu te confesso que é uma decisão Priscila, tá? Sendo bem honesta com vocês, eu gosto da experiência de compra de rua, eu acho que é um momento de lazer. Eu me recordo quando eu era criança, a gente saía para andar na Rua 15, para fazer as compras. Então eu gosto desse modelo de negócio. E eu penso que o shopping nos deixa um pouco amarrados, né? Em questão de horário, em questão das promoções que a gente vai fazer, como fazer divulgação de loja. Então, eu não me vejo hoje uma empresária de shopping, né? Até porque eu não desligo. Então, eu tô aqui, mas eu sei que o negócio está funcionando lá. Sábados é o dia que eu tô sempre na loja, eu gosto. A partir do instante que eu tiver um modelo de negócio que é de domingo a domingo, eu também vou estar de domingo a domingo.
Então é realmente para a saúde, para a família é ruim, né? Isso, e eu acho que o nosso modelo de negócio é esse. A gente tenta trazer todos os benefícios do shopping, por exemplo, uma loja agradável, estacionamento conveniado. Os nossos clientes realmente, eles estacionam no nosso estacionamento e vão no nosso negócio, tanto na Floriano quanto na 15. Então, permanecer com o conforto, que eu acho que o shopping dá isso, né? Sim. Loja confortável, um estacionamento, você ter um mix de produtos. Então, proporcionar isso, mas sim no modelo de loja de rua. Eu acho muito charmoso. Cria um hábito, as pessoas têm um hábito, né, tão tradicional que as pessoas criam o hábito de ir lá, né? É verdade. Eu digo que é muito comum. A pessoa vai, estaciona, entra na Celso, compra e carimba e vai embora. E isso nos enche de orgulho. Né? E num cantinho ali, que é o da Curtiering, que é um ponto que nem parece, às vezes nem parece que você está no Brasil, né? É tão bonito ali. Ficou muito bacana. Sim, a loja ganhou muita visibilidade também com isso, com toda essa reforma ali da Curtiering e da Floriano Peixoto. E agora sim, eles vão na loja carimbo, mas eles dão uma paradinha por ali, um chopinho, um cafezinho. Esse é um exemplo muito bacana, porque Blumenau tem essa coisa, a reurbanização, né, o redesign que foi feito ali nessa esquina da Curtiering, dessa rua da Curtiering, com a Floriano Peixoto, né? Esse redesign ali que trouxe um conceito diferente, uma experiência mais agradável para todo mundo que está ali, é um grande exemplo do que pode ser feito que ajuda todo o comércio de rua. Aí os bares, os restaurantes, as lojas, já começou a aparecer um outro perfil de loja mais bacana e vocês já estavam ali há um monte de tempo, né? Então acabou beneficiando. E abraçamos a todos, eu sou grande incentivadora. Não, vem para 15, vem para Floriano, vem para o centro. Eu lembro, por exemplo, quando a gente viaja, quem é que vai para um shopping para tomar café, né? Ou o que a gente faz? A gente passeia pela rua, a gente senta nas cafeterias de rua para ver o pessoal passeando. E eu acho que Blumenau está resgatando isso com muito maestria. É interessante, um grande exemplo, todo mundo viaja para a Europa e vê lá, mas que lindo, parar no café, na rua, para não sei o quê, na rua. É isso aí. É o viver a cidade caminhável. Esse é o conceito, isso é muito bacana. Isso, e a gente resgatar isso, eu sou uma grande defensora disso, acho que é uma experiência maravilhosa e eu sempre digo assim, o mundo hoje, as pessoas estão dentro de apartamento, de ambientes fechados, cada vez mais. Então, esse passeio na rua também faz parte até de uma saúde mental, de poder olhar o céu, de poder saber se está chovendo, se tem sol, se está quente, se está frio. Então, é um modelo de negócio, uma experiência diferenciada. E a cidade está evoluindo para isso, porque antigamente era isso, eu ia para o comércio, mas poxa, não tinha um cafezinho, não tinha um restaurante bacana, legal para sentar. E a cidade está ofertando cada vez mais isso, então tem que hoje não crescer. basta, hoje no físico, no presencial, não basta ter o produto. Não. Você tem que ter o produto, serviço com junto. algo a mais. Isso né? Uma aí. experiência, com um ritual, com uma lembrança positiva que a pessoa vai levar dali. Exatamente. E trazendo voltando ali para a questão de essa evolução do mercado, a gente está falando de evolução tecnológica, de comportamento das pessoas, e como que você vê a Celso, daqui a 5 anos, 10 anos ou mais para frente, nos próximos 10 anos, já que já tem você ali. Mas assim, nesse horizonte, você pensa em expandir em número de lojas, aumentar a tua presença digital, fortalecer isso? Fala um pouco pra gente. Eu não penso em aumentar os pontos físicos, né? Até porque o nosso modelo de negócio é muito a nossa presença, né? É muito estarmos lá, cuidar da equipe. Eu penso sim numa marca muito forte, né? Maior digitalmente, que as pessoas realmente nos reconheçam, né? Quem sabe produtos aí mais personalizados. Acho que esse é o nosso caminho. E sempre entregar com excelência. Hoje, o meu objetivo é que a pessoa entre na Celso, é isso, é o melhor produto, é o melhor serviço, é confiança, é credibilidade. Então, deixar isso muito forte é o meu grande objetivo.
Priscila, tem uma coisa que chama-me bastante atenção, e quando a gente teve o Guilherme da Blue Livro aqui, a gente tocou nesse assunto também, porque não deixa de ser um varejo, Sim. um varejo que tem na Rua 15, tem dentro do shopping, né? Então ele tem um exemplo interessante, que é a questão da mão de obra, né? Principalmente a mão de obra voltada para uma atividade que é a venda, muitas vezes de balcão. Lógico que você tem uma mão de obra mais especializada, diferente de uma livraria, né? Não que não seja especializado, mas você tem que ter o técnico ótico, você tem que ter a pessoa especializada em joias e tal, mas você tem também a galera de combate, de atendimento ali que está no dia a dia. E a gente sabe que cada vez mais algumas das atividades, né, correlatas a esse atendimento a cliente direto, não brilham mais os olhos dos jovens, né? Sabe, ele não vê mais tanto interesse em atuar dessa forma. Provavelmente você deve ter uma equipe já com vamos dizer assim, uma faixa etária média, um pouco mais elevada e tal. Mas, à medida que o tempo passa, o DJ projetou aí mais 10 anos pelo menos, né? Algumas dessas pessoas talvez saiam da atividade, se aposentam e tal. Como é que está sendo feito pela Celso e automaticamente pela Priscila, que é a gestora da empresa, para conseguir ter, né, mão de obra disponível para um processo que exige tanto cuidado com o cliente? Porque se você estivesse vendendo um item mais simples, né, tipo R$1,99, qualquer coisa assim, não, beleza. Mas não, o teu trabalho é muito atendimento. É, atendimento. Então, nós temos, hoje, ao longo dos anos, a gente foi mudando um pouco. Então, hoje nós temos 6 técnicos em ótica na Celso, né? Então, isso já é um grande diferencial na parte de atendimento, principalmente na parte óptica. Trabalhar... Eu sempre digo assim, é difícil captar mão de obra nova, principalmente os jovens, que muitas vezes não têm entendimento, mas quando eu vejo um potencial, eu realmente invisto no treinamento, em estar com eles, saber, eu procuro sempre falar para a minha equipe, vocês têm que entender que existe um processo de amadurecimento. Sim. Eu acho que vendedor é uma das melhores profissões, né? Porque uma vez que você é vendedor, você vende qualquer coisa, né? Inclusive você se vende se for necessário. Primeira coisa que você faz, na verdade, é se vender. Então, e eu digo para eles, é um processo de amadurecimento. Você não entra em nenhum negócio sabendo ou sendo o melhor vendedor. Mas se você tiver tempo, se você tiver essa paciência de aprender, interesse de estudar, se manter na empresa, eu venho trabalhando um pouco dessa maneira, né? Trabalhar com o público de base, vamos falar assim, né? O time de base preparando, e também trazer alguns profissionais aí já amadurecidos no mercado e fazer com que eles entendam a filosofia da Celso. E é muito interessante porque a própria mão de obra, quando ela entra e ela já tem mais ou menos este pensamento, eles realmente permanecem. Quando não tem, rapidamente eles saem, porque é o perfil, né, dos jovens. Né? Incomoda, parece que ele se sente incomodado. Quando você tem uma empresa que tem uma cultura bem definida e que sabe o que é o que não é, as pessoas entendem se aderem ou não aderem. Exatamente. E como eu também sou uma presença muito constante, né? Então tem que ter mais ou menos a mesma filosofia de vida. Então é isso que eu procuro fazer. Uma vez que a pessoa não está aí com a mesma filosofia, a gente vai tentando, vai, né, conversando e vendo. Se não der, infelizmente também precisa trazer gente nova. E eu tenho muita disposição realmente para ensinar. E como nós temos uma equipe pronta, sim, e essa equipe sempre muito abraça quem vem para realmente ensinar, para apoiar. Acho que a gente está trabalhando mais ou menos nesse... Uma curiosidade, com essa assim, tendência, né, de tanta gente jovem tá muito conectada ao digital, a gente cada vez mais, pode parecer uma suposição, enfim, a gente observa jovens, né, crianças utilizando óculos em decorrência desse contato constante com o digital. Aumentou o público, aumentou o cliente, é um belo business, né? Então, assim, porque é um negócio incrível, né? Pô, eu tenho mais idade do que vocês os dois, né? Mas quando eu comecei, eu tinha essa idade, 14, 15 anos, você não via, era muito raro você ter um colega na sala de aula
que usasse óculos. Não, 1, 2, né, que usava óculos. Hoje, quando você vai numa escola... é muito mais. Turmas de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino fundamental, tem 50% das crianças com óculos, 40% das crianças com óculos. Então, é interessante essa questão. Né? Acho que tem 2 fatores, né? Com certeza, a exposição aos aparelhos digitais, né? Mas também a mais informação, né? Eu não sou nem tão jovenzinha e também nem né, muito senhora, mas eu fui no oftalmo a primeira vez, talvez aos 14, 15 anos de idade. Quando se fala informação, é assim, que hoje está mais acessível e os pais levam mais cedo. Os pais já levam cedo, já vencem, antes, né? detectam muito antes. Então, mais monitorado, né? E as próprias crianças têm uma aceitação maravilhosa. Elas curtem. Elas curtem. Eu vendo até óculos para criança sem grau, só com filtro de luz azul. Porque elas chegam em casa, o pai usa óculos, a mãe usa óculos, os avós. Acessório. Então é um acessório. E o óculos realmente, ele vem cada vez mais no acessório, né? Na personalidade da pessoa. Então eles curtem ter coleção de cores. O que eu posso dizer sobre isso é que eu comecei a usar óculos com 4 anos de idade. Eu aprendi a ler com 4,5, então... E eu uso desde então, não tem jeito. Mas realmente, quando eu era pequeno, poucas crianças. Poucas crianças. Eu comecei a usar muito cedo e tinha um pouco de estigma. Tinha, na nossa época chamavam de 4 olhos. Mas todos os apelidos possíveis. Possíveis e imagináveis. E hoje em dia não é mais assim, né? Eles gostam mesmo, é um acessório de moda. O mercado também evoluiu muito, né? Então, a variedade que a gente tem de modelos, de estilos, de materiais, tudo isso também se eu mostrar o óculos que eu usava com 4 anos, 5 anos, vocês vão ver que uma beleza, moda vintage. Não, e é interessante porque a gente vive um momento bastante positivo pro nerd, né? Então, já faz um tempo assim. Com certeza. Na minha época, o nerd era um negócio que nem existia e quando começou a existir era negativo, hoje é positivo. Hoje é positivo, tanto no uso do óculos quanto no próprio posicionamento do nerd. Hoje em dia todo mundo acha legal, né? Mas tem um aspecto, eu vejo, a gente teve uma preocupação nesse sentido com as nossas filhas de olhar para o horizonte, né? Ir para fora, tem um pouco isso também, né? De fazer essa... Né, de não só olhar para perto, olhar para longe, isso é importantíssimo. Treinar os músculos e tal, deixa para cansar na vista cansada lá dos 40. Exatamente. Mas sim, existe essa diferença que a gente está um pouco mais confinado hoje em dia, né? Muito. As crianças estão desenvolvendo a miopia, as próprias indústrias, né, os laboratórios ópticos estão desenvolvendo novas tecnologias para segurar a miopia, né? Então, para que a pessoa ele tem um campo menor para que realmente faça isso, né? Trabalhe o músculo, olhe para longe, olhe para perto, porque é uma tendência, assim, as crianças usarem cada vez mais óculos. A gente falou muito de óculos, né? Tá quase no final da nossa entrevista, mas eu queria falar um pouco sobre joias, porque a tendência da gente, né? Todo mundo aqui usa óculos, vai falar mais de óculos, mas vocês trabalham com joias, né? São joalheria. Ainda é um mercado que as pessoas procuram bastante, porque no passado tinha gente que comprava joia e via joia como um investimento, né? Eu não sei se hoje ainda tem essa pegada. Então, assim, se os avós davam para uma moça, enfim, para uma criança, uma joia, porque é um ativo que ela vai guardar e que num momento, se precisar, ela vai poder fazer uso. Hoje ainda tem esse movimento? Como é que é esse mercado de joia hoje? Tem, principalmente as pessoas mais velhas, né? Elas ainda têm esse entendimento, né, de ser um investimento. Mas a joia é um mercado que cresce, tem o seu público muito fiel, né? Eu costumo dizer que quem usa joia não consegue... mas hoje em dia tem o mercado, por exemplo, das semi-joias, mas quem é acostumado e gosta de usar joia não consegue usar uma semi-joia, porque o outro sabe? Não, porque nós sabemos, né? Legal isso. É engraçado, eu mesmo sou assim, às vezes, poxa, isso aqui tá legal, daí eu coloco, eu não consigo me sentir bem com aquilo, porque não faz parte da minha cultura, né, do que eu sempre usei. E tem esse mercado, a joia ainda é um presente, por exemplo, você tem uma data festiva com a sua esposa, você quer dar uma joia para eternizar aquele momento, isso é muito forte. A gente vai cada vez investindo mais, né?
nesse entendimento, mas é um mercado de luxo e tem o seu público. E a joia, ela é experiência pura. É ir realmente... É um poder simbólico muito Não, é grande. legal, né? E a compra da joia também é muito experiência. E eu adoro. E eu digo assim, gente, assim como vocês passam uma tarde numa livraria, vocês têm que vir passar uma tarde na joalheria para ver, para curtir. É realmente uma experiência de compra, uma experiência de consumo muito interessante e que cresce, né? Legal. Eu acho que quem está inserido nesse meio de luxo não abre mão. Eu acho que isso é importante, né? Quando a gente fala de luxo, o mercado no Brasil só cresce. Só cresce. Ele só vai para cima. É o topo, realmente. E é isso, é uma compra simbólica, são bens posicionais, é a autorrealização, é Sim. né? É a autossatisfação, tem toda essa questão que é muito interessante. E como é a questão da evolução da moda, como que vocês ficam atualizados, né? Com tendências dos tanto a designs joia, de relógio, Sim, Fala tudo um isso. pouquinho pra gente. Então, a gente sempre vai a feiras, né? Os nossos próprios fornecedores vão muito, inclusive a feiras internacionais. A gente está sempre nesse movimento, o que o mercado está entregando. A própria indústria também tem se atualizado, porque antigamente talvez você comprar uma joia de 50 gramas era uma coisa, hoje em dia essa de 50 a indústria já consegue entregar, por exemplo, com 10 gramas, né? Com novas tecnologias, então sempre antenado a isso e segue a linha de moda mesmo, né? Assim como os óculos, as joias, os relógios, tem sim uma tendência e nós fizemos sempre uma gestão do estoque, quer dizer, isso aqui não vende mais e esse é o poder do ouro, né? Isso não vende mais, então a gente manda para fazer purificação do ouro e transforma para reconfigurar, né? Isso é muito importante e eu sempre digo, é um privilégio do nosso negócio, né? Só a joia dá para fazer. Que só a joia dá para fazer, é isso aí. E a gente faz com bastante frequência, né? Porque a gente tem esse entendimento, por mais, talvez uma aliança, ela é a mesma a vida inteira, né? Até semana passada eu postei, uma cliente veio com uma caixinha da Celso e uma pulseira de pérolas lá de 1980, 90, e eu coloquei uma pulseira de pérola, mas uma concepção completamente diferente, né? Um fecho diferente, o tom da pérola diferente, sim, a própria concepção da peça muito diferente, e a gente vai acompanhando isso ao longo dos anos. Legal, porque tem essa questão, né, acompanhar a moda, mas também tem a questão do estilo, né? E de cada cliente criar o seu próprio estilo. Isso. E o que eu faço muito na Celso também é a pessoa... eu já tenho uma peça de ouro que eu ganhei quando tinha 15, né, 20 anos. Então, eu consigo pegar essa peça e reformular ela toda. Então, a gente pode desenhar uma peça nova, se inspirar em algo que esteja no momento, né? Muitas vezes utilizar as pedras ou até parte do design, né? Às vezes, poxa, uma pulseira de pérola, troca o fecho, ela já muda completamente de década. Então, isso a gente faz muito, essa reestruturação, né? Essa reformulação das esse é um exemplo de serviço super específico e que o presencial, né? A experiência física transforma e ajuda a fazer, né? Entrega valor de verdade. Eu adoro, quer ver quando vem assim um porta-joias bem... rechonchudo, com muita opção, e a gente transforma aquilo de uma maneira que a pessoa, meu Deus, como que pode, né, algo assim ficar tão atual, e eu sempre digo, né, a joia também é energia, então nada de deixar na gaveta, tem que tirar mesmo, tem que usar, não tá mais no meu estilo hoje, porque a gente também muda de estilo com o passar dos anos. Atualiza, reconfigura. Vamos atualizar, isso aí, e vamos botar para usar. Então fica o recado para as nossas mulheres da audiência, tragam o seu
Porta-joias Claro, o seu porta-joia. Pode ser uma peça também. Quanto mais rechonchudo, melhor, né? Mas geralmente quem faz isso é porque tem algumas, Claro. vai comprando, vai usando as novas, Sim. vai deixando as mais antigas para Só tem trás. uma, não vai levar. Então, é a tendência realmente Para reativar o valor da joia. para né? reativar o valor da joia e poder usar, porque senão a gente não usa mais, né? A gente vai mudando mesmo o estilo, os gostos, a moda vai mudando, a gente também quer estar Aí atualizado. deixa de ser uma peça histórica para ser uma peça de uso. Exatamente. E a história permanece, porque o ouro permanece, né? É o só foi mesmo ouro, ela transformada, só né? foi transformada. Eu faço muito isso, por exemplo, alianças. Faz 25, Sim. 35, 50 anos, querem reformular a aliança. Eu sempre incentivo a utilizar as alianças antigas, porque ela já tem 25 anos de história, Sim, isso é né? legal. Então, vamos trocar? Não, vamos usar esse ouro, vamos acrescentar mais ouro, vamos acrescentar pedra, se for o caso, mas vamos utilizar, porque a história está ali naquele Está ouro, com toda a vocês, né? energia, tudo aquilo que se viveu naqueles 25 anos, essa renovação de votos, está ali no ouro. Então, utilizar realmente o metal que a gente já tem, é um metal nobre, né? Sim, Investimento. sem dúvida. Legal. Vamos para a pergunta derradeira, DJ? Priscila, fala um pouquinho do perfil das pessoas que você gosta de ter com você por perto, trabalhando, construindo né, esse legado da Celso. Qual é o perfil dessas pessoas? Primeiramente, pessoas entusiasmadas e felizes. Quando a pessoa tem entusiasmo naquilo que ela faz, qualquer coisa que ela for fazer, ela vai entregar com mais excelência. Então, acho que a primeira coisa é realmente a pessoa ter entusiasmo e ela ser feliz. E o ser feliz não significa a gente não entender que tem problemas, mas quando você aceita isso com felicidade, você consegue também fazer outras pessoas felizes. Afinal de contas, eu digo que o nosso negócio, ele é fazer pessoas felizes, seja através de enxergar um mundo melhor, ou seja, através de uma joia, o próprio relógio, né? Então, acho que esses dois pontos, para mim, eu não abro mão, né? Tem que trabalhar a empatia, eu acho que os negócios são feitos mesmo de pessoas, então, ter esse entendimento, essa empatia, pensar muito mais na necessidade do cliente do que muitas vezes na necessidade do negócio. Porque o negócio é uma consequência desse cliente satisfeito e desse cliente feliz. Legal, show de bola, né? Muito bom. Bom, Priscila, obrigado. Foi muito boa essa conversa, conhecer um pouquinho mais da história da tua jornada profissional, da Celso também, né, e a tua atuação no associativismo. É bacana a gente ver um modelo que não é tradicional, mas não parou no tempo, está evoluindo, está se adaptando, está se conectando, se projeta no mundo real, mas também no mundo digital. Muito obrigado pela nossa conversa. Obrigada, eu agradeço enormemente. Legal, Priscila, muito obrigado mais uma vez. Muito bom quando a gente traz aqui para conversar, né? Para eu e o DJ trocarmos uma ideia. Pessoas com essa energia, com essa vontade, com essa disposição e principalmente com essa leitura tão aprimorada, né, e tão detalhada com relação ao mercado, né? Cada vez mais fica evidente para todo mundo que mesmo que a gente use tecnologias, o digital e tudo mais, no fundo, são pessoas lidando com pessoas, né? E a gente precisa, para que negócios sejam de fato feitos, eternizados e multiplicados, que essas pessoas consigam de fato se relacionar, consigam de fato fazer uso da empatia, entendendo a realidade de cada um que está do nosso lado, para que as coisas fiquem muito mais fluidas, né? Muito mais fáceis, muito mais tranquilas. A gente não precisa desse atrito todo para fazer negócio. É interessante como as pessoas acham que negócio é algo truncado, difícil, né? Complexo. Até é complexo em alguns momentos, mas se a gente tiver essa habilidade, essa tranquilidade para entender as situações e buscar sempre o melhor para ambos os lados, fica muito mais tranquilo, fica muito mais fácil. E que fique bem claro, né? O varejo continua sempre muito forte, né? Amém. Essa que é a grande realidade. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio
Rádio 90 FM Blumenau. Patrocínio especial Ártico. Apoio Link Comercial, Casa Design, Spirit Energia, Equal e Prodaux.